Ministério da Saúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Eu sou médico infectologista, atuo aqui em Cuiabá. Vamos falar com vocês hoje sobre o protocolo de tratamento de influenza, né? O protocolo do Ministério da Saúde. Ele foi concebido em 2014, 2015 e agora atualizado em 2017. Pequenas alterações, nada significante. A leitura de qualquer um dos dois já ajuda bastante na assistência ao paciente acometido por influenza. Uma leitura fácil, poucos minutos se gasta para ler o manual. Bem didático, eu recomendo a leitura complementar a esta aula. Vamos lá, então. Algumas ponderações, antes de a gente entrar de fato na aula, é que 3 observações importantíssimas, apesar de elementares, eu acho sempre bom reforçar. Primeiro, que resfriado e gripe não são a mesma coisa, são 2 doenças infecciosas, mas com agentes etiológicos diferentes, e a apresentação clínica também. O resfriado, né, existem mais de 20 tipos de vírus que podem provocar, cursa com um quadro mais ameno, né? Os sintomas não são tão importantes. O estado geral do paciente não é acometido. Geralmente o paciente não tem febre. É mais comum ver febre no resfriado nas crianças e idosos. A gripe não. A gripe é provocada pelo vírus influenza e compromete o estado geral, né? Geralmente cursa com febre. A febre geralmente é o grande marcador da doença. E ela é importante, né, em alguns grupos de risco. Ela acomete de forma mais exacerbada esses grupos, a gente vai falar isso mais para frente. Antibióticos não são antivirais. Isso é importantíssimo. Haja visto que perdemos com folga, né, a batalha contra as bactérias. Então, sempre é bom enfatizar o uso racional dos antimicrobianos. Antibiótico não trata vírus. Há indicações para entrar com antibiótico nos quadros gripais, né, quando há infecções bacterianas secundárias. Alguns dados clínicos nos indicam quando isso é necessário. Também vou falar disso durante a apresentação. Terceiro, e mais importante, que o atendimento de unidades de saúde não deve ser paralisado se por lá surgir algum paciente gripado. Não há nenhum respaldo técnico, científico que sustente essa medida, né, de fechar unidades porque por lá chegou um paciente com suspeita de H1N1 ou H3N2. Isso não existe. Tá? Não justifica. É só olhar para o nosso dia a dia, né? A gente convive com pessoas gripadas todos os dias. Ninguém vê por aí companhias aéreas cancelando voos porque ali dentro tem uma pessoa gripada. Ninguém vê shopping center sendo fechado porque tem uma pessoa gripada ali dentro. Assim como ninguém vê uma aula ser cancelada porque ali tem uma pessoa gripada assistindo aquela aula. Então isso não existe, isso não tem respaldo nenhum, esse tipo de tomada. Isso é puro sensacionalismo, né, de alguns profissionais da área de saúde, da mídia, enfim, não existe. Há outras doenças infecciosas por vias aéreas, que a gente convive todos os dias nas unidades de saúde, um grande exemplo é a tuberculose, e quando a gente atende esses pacientes, a gente não cancela o atendimento porque lá tem tuberculose. Então isso não existe, gente, essa medida não existe. A gripe, ela é preocupante nos grupos de risco, né? E o prejuízo de se fechar uma unidade de saúde é muito grande para o usuário. Então, não há respaldo para isso. Então, vamos lá na aula em si. Falar um pouco do vírus. O vírus que causa a influenza, né, causa a gripe, é o Myxovírus influenzae, ou vírus influenza. Ele tem 3 tipos, A, B e C. O tipo B, os grandes representantes são o Vitória e o Amagata, né, as cidades onde eles foram descritos. E o tipo C não tem impacto para a saúde pública, a gente não vai discorrer sobre ele. O tipo A, ele é dividido em subtipos de acordo com a configuração das glicoproteínas, que são essas protuberâncias aqui na superfície do vírus. Existem 16 tipos de hemoagglutininas, que é o H, e existem 9
tipos de neuraminidase. Então, a configuração, essa combinação entre elas é que forma os subtipos. Daí surge o H1N1, H3N2 e assim por diante. O tipo A, ele circula, né, atualmente os tipos que circulam, né, é o H1N1 e o H3N2, esse processo de interligação, né, com facilidade dos continentes, dos países, propicia com que essas doenças circulem de forma muito rápida. Dependendo da condição financeira ou do trabalho, né, é possível tomar café num continente, almoçar em outro e jantar em outro no mesmo dia. É possível que uma pessoa que tussa no Brasil, em 36 horas esse vírus que ela expeliu esteja lá no Japão. Então, esse processo facilita essa propagação das doenças infecto-contagiosas, principalmente as de caráter respiratório, né? O H1N1 mesmo que provocou aquela pandemia em 2009, muito famosa como gripe suína, né? Foi quando o vírus saiu dos suínos e contaminou, ele se adaptou à contaminação aos humanos, agora ele circula sazonalmente. Por que a gente pode adquirir influenza mais de uma vez ao longo da vida? A grande resposta são essas mutações que o vírus é capaz de sofrer nas replicações. O vírus da influenza ele tem essa capacidade de mutações contínuas a cada ciclo de reprodução. Existem dois tipos de mutações. Primeiro é a variação antigênica, ou antigenic drift, que é a mais comum de acontecer, infelizmente ela é a menos grave, né, digamos assim. É a que mais acontece. Muda-se a configuração dessas glicoproteínas de superfície. Então, há novas cepas, né, há novos subtipos do vírus, fazendo com que as pessoas se infectem mais de uma vez na vida. A outra mutação é o rearranjo genômico, o antigenic shift. Aqui há uma mutação no material genético do vírus. Essa é mais preocupante, felizmente ela é mais rara de acontecer, mas ela é o grande temor da comunidade científica, né, dos virologistas, que uma mutação dessas pode pegar todo mundo desprevenido e gerar uma pandemia com altos índices de fatalidade. Em dezembro de 2014, várias sociedades de especialidades da medicina se reuniram, né, foram 7, dentre elas a medicina intensiva, a infectologia, a pneumologia, a pediatria, se juntaram e criaram o protocolo de tratamento da influenza de 2013, tendo sido publicado em 2014 e tendo sido publicado em 2015, e ele, atualmente, em 2017, ele foi atualizado. A grande estratégia do protocolo é ensinar o médico assistencialista a dividir o paciente acometido por influenza nessas duas grandes síndromes, né? Síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave. Esse é o primeiro passo na assistência ao paciente que sofre de influenza. Enquadrá-lo ou em síndrome gripal ou em síndrome respiratória aguda grave. Todo o atendimento, todo o protocolo vai ser em função dessa categoria. Epidemiologia, né, a influenza ela é muito mais frequente do outono ao inverno. Um clima frio e seco faz com que o vírus permaneça mais tempo na superfície, né, na atmosfera, mas principalmente porque nessa época do ano as pessoas ficam mais aglomeradas, né, em ambientes fechados. Isso propicia a transmissão, facilita. Algumas pessoas, como idosos, crianças, grávidas e pacientes que têm comorbidade, principalmente as comorbidades pulmonares e cardíacas, eles possuem risco maior de desenvolver complicações pela gripe. Então, esse grupo vai merecer maior atenção no atendimento. A vacina, ela promove proteção durante esse período de maior circulação, 10 meses a 12 meses. E o principal objetivo da vacina não é evitar que a pessoa adquira o vírus, mas sim evitar o agravamento da doença, né, desfechos graves de influenza.
Esses são dados epidemiológicos do Ministério da Saúde. Eu trago desde 2015 até aqui. O que está alaranjado aqui são os casos de H1N1. E o que está em azul, clarinho aqui, são os casos de H3N2. Então, em 2015, a gente teve um ano mais importante para H3N2, né? A gente pode observar, facilmente visível no gráfico. Em 2016, foi a última grande epidemia que a gente teve por influenza. H1N1 teve uma importância significativa, né? A gente quase não teve casos de H3N2. Em 2017, no ano passado, H3N2 foi mais importante, quase não tivemos casos de H1N1. E esse ano eu tenho dados até a semana epidemiológica 13, a gente percebe que está meio dividido, né, H3N2 e H1N1, ambos parecem estar tendo a mesma importância. A incubação, a gente vai falar agora da clínica em si. A incubação da influenza é pequena, tem que ser de 1 a 4 dias, o período que a pessoa adquire o vírus até ter os primeiros sintomas, né? Os adultos, eles podem transmitir até 24 horas antes do início dos sintomas. Então, eu comecei com febre hoje. 24 horas para trás, ou seja, ontem eu já estaria transmitindo o vírus da influenza. E eu posso transmitir até 3 dias após o final da febre. A minha febre cessou hoje, eu posso transmitir até 72 horas após o final da minha febre. Crianças, esse período é maior. As crianças podem transmitir até 2 semanas após a finalização da febre. Imunossuprimidos, a mesma coisa. Sinais e sintomas: é uma infecção aguda das vias aéreas, né? Ela cursa com quadro febril, costuma ser o grande marcador, e os demais são sinais e sintomas bem conhecidos: calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores no corpo, dor de garganta, dores nas juntas, prostração, rinorreia e tosse seca. Pode ainda surgir diarreia, essa tosse seca no início, né? Depois a tosse tende a ficar expectorante. A gente pode observar diarreia, vômitos, sintomas digestivos são mais comuns em crianças, cansaço, rouquidão e uma hiperemia conjuntival. Essa é a famosa facies gripal, né, facilmente reconhecida, até por quem não é da área de saúde. Um diagnóstico fácil de dar. Complicações. Primeiro, a pneumonia bacteriana ou outros vírus. Pode se aproveitar daquele momento de inflamação, de hipersecreção das vias aéreas, né? Uma bactéria ou outro vírus pode se aproveitar desse ambiente e provocar ali uma doença secundária. Sinusite, também é bem comum da gente ver, otite, que podem ser tanto viral quanto bacteriana, né? Ali como uma infecção secundária. Desidratação, muito comum nos idosos e nas crianças, essa complicação. É muito comum, né? É mais comum nessa faixa etária. Piora de doenças crônicas, um indivíduo que tem insuficiência cardíaca, que até então estava compensado, fica gripado, todo esse quadro descompensa. Isso também pode ocorrer. E a pneumonia pelo próprio vírus da influenza, né? O vírus da gripe também pode dar pneumonia. Sinais de agravamento. São sinais que me dão pistas de que o quadro pode ser grave, pode ter um desfecho grave ou pode estar complicando. Falta de ar, taquipneia ou hipóxia, né? Hipoxemia, uma saturação menor que 95. Então, são sinais facilmente detectáveis na abordagem clínica. Persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias. Isso cabe para vários sintomas. É esperado que numa gripe, entre o 3º e 5º dia, o paciente esteja estabilizado, né, com a sua sintomatologia estabilizada ou em melhora. A gente não espera uma piora a partir do 3º dia. Caso isso aconteça, a gente tem que suspeitar de algumas coisas. Primeiro, é um caso grave de influenza, ou o paciente pode estar cursando com infecção bacteriana secundária.
Então, isso é uma primeira dica, né? A primeira dica, o primeiro quesito para se entrar, o primeiro critério para se entrar, para se pensar em entrar com antibiótico. Paciente que no terceiro e quinto dia ainda persiste com febre ou piora dos sintomas. Eu tenho que aventar sempre a possibilidade de uma infecção bacteriana secundária. Exacerbação de doença pré-existente, como eu já tinha dado o exemplo do indivíduo que tem insuficiência cardíaca, que descompensou esse quadro pela influenza, ou um quadro de asma, um quadro de DPOC, assim por diante. Disfunções orgânicas graves, né, aí a gente já entra nos critérios para sepse, paciente que cursa com falha orgânica, diante de um quadro de influenza, é um sinal de gravidade. Miosite, a gente pode comprovar isso por CPK, então você dosa, se você tiver a oportunidade, desses casos mais graves, a CPK, queratina fosfoquinase, né, uma enzima muscular. Se ela tiver 2 a 3 vezes aumentado o valor de referência, é um indicativo de que este quadro de influenza pode evoluir para complicação. Alterações do sensório, comum a gente vê em idoso, né, o idoso gripado chega confuso, o obnubilado, ao pronto atendimento, isso merece uma maior atenção também. Exacerbação dos sintomas gastrointestinais em criança, então a criança que cursa com vômitos e diarreias que não melhoram o tratamento convencional, também merecem uma atenção maior. E desidratação. Aqui o grande alerta do protocolo de tratamento da influenza. A gente tem que dar atenção para essas duas situações, né? Pessoas que apresentem condições e ou fatores de risco para complicação por influenza. Então, esses são os grupos que eu vou abordar com maior preocupação. Que grupos são esses? Condições e fatores de risco. Gestantes, adultos com mais de 60 anos, né, idosos, crianças que tenham menos de 5 anos, população indígena que vive em aldeias, não vale o indígena que mora na cidade, se o indígena passa a maior parte da sua vida na aldeia. Esta condição aqui também merece atenção, o indivíduo que está gripado e recebeu aspirina, ou AS, né, como forma de tratar os sintomas. Esse indivíduo tem menos de 19 anos e fez uso de aspirina, está gripado, ele merece atenção. Porque essa combinação vírus mais aspirina pode cursar com uma encefalite ou uma hepatite, a famosa síndrome de Rey, ou síndrome de Rey, que era mais comum a gente ver até os anos 90, né? Quando o uso da aspirina era mais corriqueiro, era mais comum. Indivíduos que apresentem doenças pulmonares, né? Um asmático com gripe merece maior atenção, um DPOC com gripe merece maior atenção. Indivíduos que têm tuberculose, pode ser pulmonar ou extrapulmonar, tende a ser mais grave também. Indivíduos com cardiovasculopatias, um grande exemplo é a insuficiência cardíaca. Nefropatas, hepatopatas, né? O grande hepatopata, o grande representante desse grupo são os cirróticos. Doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, né? Obesidade, diabetes descompensado, transtornos neurológicos. Esses indivíduos com transtornos neurológicos, eles tendem a ter o reflexo de tosse mais comprometido, né? Então, essa defesa das vias aéreas está mais comprometida. Então, eles costumam cursar com complicações também. Imunossuprimidos, o grande exemplo é os indivíduos com AIDS, também pessoas que estão passando por tratamento quimioterápico ou com imunobiológico, né? Pessoas que têm doenças reumatológicas. E os obesos mórbidos também tendem a ter doença mais grave. Definição de caso. Então, vamos lá. A gente vai agora ver os critérios para dividir os indivíduos em síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. É fundamental, né, como está destacado aqui, eu enquadrar o indivíduo cometido por influenza num desses dois grupos. Primeiro, síndrome gripal. Quem tem síndrome gripal? É o indivíduo que tem febre de início súbito, né, uma doença aguda, mas
tosse ou dor de garganta e um dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dores no corpo, dores nas juntas e a ausência de outro diagnóstico que poderia explicar esse quadro. É simples, né? Febre, que iniciou recentemente, tosse ou dor de garganta, mais cefaleia, gripe. Ok. Síndrome gripal em crianças. Quais os critérios, né? Menores de 2 anos. A febre de início súbito e sintomas respiratórios. Aqui muda os critérios porque a criança com menos de 2 anos, ela não se comunica, né, de forma satisfatória, de forma confiável. Então a gente valoriza mais a clínica, mais a observação, né, mais os sinais. Então, em crianças com menos de 2 anos, a gente vai considerar febre de início súbito e sintomas respiratórios, tosse, coriza, obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Síndrome respiratória aguda grave. Quais são os indivíduos que vão estar nesse grupo? Um indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal, então ele tem critérios para síndrome gripal, mas dispneia. E o que pode ser dispneia, né? Saturação menor que 95 graus em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória e piora nas condições clínicas de doença de base. Então, o indivíduo que tem asma, estava compensado, ficou gripado, descompensou o seu quadro asmático, ele entra em síndrome respiratória aguda grave. E indivíduos que têm síndrome gripal e cursam com hipotensão, também entram no quadro de síndrome respiratória aguda grave. Então, é um indivíduo com gripe, cursando com falta de ar. Esse é o grande grupo de síndrome respiratória aguda grave. Ou então, existe esse outro critério. Um indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante um período de circulação da influenza. Ou seja, o período que nós estamos vivendo. Chega alguém no pronto atendimento com dispneia, que a gente não consegue explicar por outra causa. Se você está num período endêmico, né, período sazonal de circulação da influenza, você vai aventar síndrome respiratória aguda grave. Tá? Então, a gente sempre diagnostica pela menor suspeita, porque não há tempo suficiente para reavaliação, né? Você já tem que abordar como tal. A gente trata a suspeita. Em crianças, sempre bom lembrar, né, que observa o batimento de asa de nariz, a cianose, a tiragem intercostal, aqueles sinais clássicos semiológicos de dispneia em crianças. Alterações à propedêutica, né, as alterações aos exames complementares. A grande mensagem aqui é que eles não são fundamentais para abordagem ao paciente com influenza. Ou seja, eles vão agregar, mas não vão ser determinantes na conduta médica. Então, o quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais ou radiológicas. No hemograma, a gente pode ter uma leucocitose, pode ter também leucopenia e neutrofilia. A bioquímica, as enzimas musculares, como eu já havia falado, podem aumentar. Se esse aumento for de 2 a 3 vezes o valor de referência, é um sinal de gravidade. E pode também aumentar as enzimas hepáticas, né? Esse aumento pequeno, costuma ser de, no máximo, 1 vez o valor de referência. As alterações radiológicas, as 3 mais comuns são essas: infiltrado intersticial localizado, infiltrado intersticial difuso ou uma área de condensação. São achados também na pneumonia bacteriana. Então, aqui a gente tem um exemplo de infiltrado intersticial localizado, né? Mais em bases pulmonares. Aqui um grande exemplo de infiltrado intersticial difuso, geralmente é um quadro grave de influenza, tanto é que o paciente está entubado, né? Sendo monitorado, ó, a gente consegue observar nesse raio-x, é um caso grave. Uma condensação, um quadro de condensação, bem típico das pneumonias bacterianas.
Aqui só para mostrar a importância de a gente sempre pedir o raio-x de tórax em 2 incidências. Na incidência em PA, né, póstero anterior, a gente vê aqui que não tem grandes alterações, não geraria grandes desconfianças. Mas aí quando a gente vê em perfil, a gente vê a condensação aqui atrás da área cardíaca, né, atrás da cúpula diafragmática. Então, é importante ver em 2 incidências. Manejo clínico, né? Síndrome gripal sem condições ou fatores de risco para complicações. Então, aqui o indivíduo está gripado, mas ele não é nem criança, nem idoso, não tem comorbidades, não é índio aldeado. Eu vou avaliar, vou prescrever os sintomáticos, hidratar o paciente, né? A hidratação é VO, vou orientar sobre a hidratação, e eu oriento ele a retornar se surgirem sinais de gravidade. Então, eu tenho que ensinar para o paciente quais são esses sinais. Então, havendo piora, ele retorna. Eu devo prescrever o oseltamivir, que é o Tamiflu. O manual não restringe o uso, ele deixa a critério clínico. Então, depende do julgamento clínico. A tendência é não utilizar. Esses pacientes gripados fora do grupo de risco, a tendência da gente é não usar o Tamiflu. Caso eu opte por usar, esses sintomas gripais devem estar comprometendo de forma importante o estado geral do paciente. E outra coisa que eu devo considerar, se eu resolver utilizar o Tamiflu, é que estes sintomas neste grupo tenham iniciado nas últimas 48 horas. Então, se tiver mais de 2 dias, não está mais indicado o uso do Tamiflu. Síndrome gripal com condições e fatores de risco para complicações. Aqui, o paciente gripado faz parte de um daqueles grupos. Ou ele tem menos de 5 anos, ou tem mais de 60, ou está grávida, ou é índio aldeado, ou tem alguma comorbidade importante. Eu vou avaliar este paciente sempre, né, na anamnese de exame físico, sintomáticos, vou orientar sobre a hidratação e a propedêutica depende do serviço. Se eu tivesse os exames disponíveis, eu peço para agregar a minha conduta. Caso não tenha, não se faz necessário para eu decidir sobre a conduta a seguir. Devo prescrever o Tamiflu sempre, aqui é mandatório. Se o indivíduo está gripado e faz parte de um dos grupos de risco, eu sempre devo prescrever o Tamiflu até 48 horas do início dos sintomas. Passou de 48 horas, não há benefício de usar nestas condições e fatores de risco para síndrome gripal, né? Por enquanto, estamos a síndrome gripal. Síndrome respiratória aguda grave, que já mudou o diagnóstico, né? Que o paciente não está só mais gripado, ele está gripado e com dispneia. A avaliação deve ser minuciosa, a hidratação vai ser sempre venosa. Eu vou ofertar oxigênio para o paciente, a forma como eu vou ofertar vai depender do estado geral do paciente, se vai ser por catéter, se vai ser por máscara, se vai ser via intubação orotraqueal. Indicar a internação, sempre mandatório, né? E iniciar imediatamente o tratamento com Tamiflu, independente do início dos sintomas, porque muitas vezes a gente não vai conseguir determinar, principalmente se o paciente chega muito grave. Há estudos que mostram que para esses quadros de síndrome respiratória aguda grave, há benefícios de se iniciar o tratamento até 5 dias após o início dos sintomas. Então, aqui a regra é sempre iniciar o Tamiflu, independente do início. Antibiótico terapia, então aqui eu exclamo e interrogo, né? Vai depender de cada caso. A tendência é que se faça. Se o paciente chega com esse quadro febril, né? Esse quadro gripal, mas dispneia, vai ser difícil a gente definir clinicamente se aquilo é só o vírus da influenza ou se tem uma infecção bacteriana secundária. Eu não vou ter tempo para reavaliar, muitas vezes, em 24, 48 horas. Então, é recomendado que eu já entre com uma cobertura antimicrobiana, prevenindo, né? Já precavendo, haja visto que o quadro é muito grave, eu não vou ter esse tempo para reavaliar o paciente, muitas vezes, né? Eu não vou ter tempo. Então, já cobre, né? Cobre vírus, cobre bactéria e reavalia o paciente. Depois,
Propedêutica, aqui é mandatório, né? Paciente com dispneia, aqui é mandatório a propedêutica. Eu vou, aqui no caso, também incluir a coleta de secreções respiratórias. O Ministério da Saúde, as secretarias de saúde locais, ela tem o pessoal treinado a colher essas vigilância, tá? Essas coletas de secreções não determina a propedêutica, porque esses resultados não vão sair em tempo hábil. Grávidas. Então, grávida, a avaliação também é minuciosa, aqui independente se é síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Sempre eu vou valorizar a dispneia, que a grávida ela já tende a queixar-se de falta de ar, né? Por conta da compressão, né, que o bebê está fazendo no tórax. Mesmo assim, eu vou sempre valorizar essa falta de ar nas grávidas, seja pela gravidez ou não. Eu vou sempre acreditar essa falta de ar, essa dispneia, à gripe. Se houver sinais de agravamento, eu vou internar essa paciente, ofertar oxigenoterapia de imediato e vou monitorar de forma contínua. Se você achar que é necessário realizar a radiografia, você sempre faça. A exposição a raio-x é ínfima, é muito pequena, a tecnologia hoje está avançada em relação a isso, e também a proteção com avental para o bebê. Então, se você achou que é necessário fazer a radiografia, faça, não postergue isso por conta da gravidez. E aqui o Tamiflu vai ser sempre prescrito, né? Grávida mais gripe é igual a Tamiflu. Falar um pouco do Tamiflu, né? Um tratamento específico. Existem dois tipos, né? O Tamiflu e o Relenza, o Oseltamivir e o Zanamivir. Eles atuam contra os vírus do tipo A e B. Eles são inibidores da neuraminidase, que é aquela glicoproteína de superfície. O tratamento deve ser precoce, quanto mais precoce, melhor o benefício, e o tratamento não visa a cura da gripe, né? Ele visa reduzir os desfechos complicados e graves. Então, a tentativa é essa, né? Reduzir os dias de sintomas e, principalmente, reduzir os desfechos graves. Para prescrição, aqui é um recorte do manual, né? Para a prescrição desse medicamento, a gente usa o receituário simples e o SUS disponibiliza o medicamento em toda a rede municipal. Essa é a caixa, né, do Tamiflu. A apresentação mais comum é de 75 miligramas. E ele é a primeira opção do tratamento. A segunda opção, que é o Zanamivir, o Relenza, ele é bem restrito o uso. A gente só usa quando houver intolerância grave, né, intolerância gastrointestinal grave ao Tamiflu, ou se o paciente é alérgico ao Tamiflu. E há contraindicações para o Relenza. Se a pessoa tem menos de 5 anos, eu não posso prescrever. Só observação, antes de a gente continuar nas contraindicações, o Relenza, ao contrário do Tamiflu, ele não é tomado, né? A gente não engole o Tamiflu comprimido. O Relenza, ele é inalado, que a gente remove essa tampa, aqui tem um biquinho, né, que o paciente inala o medicamento. Então, é difícil usar esses medicamentos em menores de 5 anos. O paciente que tem doença respiratória crônica, asma, DPOC, também está contraindicado, porque o Relenza pode dar broncoespasmo, né, pode complicar essas doenças. E pacientes em ventilação mecânica também está contraindicado, porque o Relenza pode gerar cristais no tubo, né? Ele pode gerar fragmentos na tubulação do ventilador, isso pode entupir o circuito. Então a gente não usa nesses casos. Aqui só um recorte da dose, né? O peso, está no manual só para mostrar, a gente não vai ficar discutindo as doses aqui, mas toda vez que estiver diante do paciente, consulte o manual, porque a dose é por peso. O adulto é um comprimido a cada 12 horas, né? Um comprimido de 75 miligramas a cada 12 horas por 5 dias. Tratamento base. Medidas de prevenção. As medidas relacionadas à assistência à saúde, a mais importante delas, né, é a higienização das mãos. Isso se aplica a todas as áreas, não só à saúde. A melhor forma de se prevenir, de adquirir ou transmitir o vírus, é lavar as mãos. Que o vírus ele pode ficar vivo, né, nas superfícies por algumas horas.
Então, lavar as mãos, o álcool gel é o suficiente, né? Álcool gel ou água e sabão são suficientes para precaver. A máscara, né? Um tema polêmico, porque todas as vezes os profissionais da área de saúde ficam em dúvida, eu vou usar máscara cirúrgica, eu vou usar a N95, qual que eu vou usar? Se o serviço disponibilizar essa máscara aqui, né, por isso que eu ponho ela, todo mundo queria usar ela, né? Sempre um motivo de temor entre a equipe quando interna algum paciente gripado. Primeiro que esse temor geralmente ele é exagerado, geralmente ele é supervalorizado, né? A gente não precisa desse temor todo. Os pacientes que têm risco para ter complicações pela influenza, a gente já falou deles. Se você não faz parte de um daqueles grupos de risco, você não deve ter esse temor todo diante da influenza. A máscara a ser usada é a cirúrgica, comprovado por muitos estudos, né? Então a gente opta pela máscara cirúrgica. N95 só usa quem for fazer procedimentos que vão gerar aerossol, ou seja, quem vai entubar o paciente, quem vai fazer aspiração, ou quem vai fazer inalação, né, vai ajudar o paciente na inalação. Então, gerou aerossol, usa N95. Não gerou, cirúrgica. Na maioria dos casos, a gente vai usar a máscara cirúrgica, ela é suficiente. Dos vários artigos que mostram que não há diferença entre a N95 e a cirúrgica, eu trago esse do JAMA, né, de 2009, então ele mostra que não houve inferioridade da máscara cirúrgica comparado com a máscara N95 no tratamento, na assistência dos profissionais de saúde aos pacientes com influenza. Medidas preventivas. Precauções para gotículas com maiores que 5 micras. As gotículas expelidas do paciente têm maior que 5 micras, né? Então, como eu já havia adiantado, o atendimento aqui deve ser com a máscara cirúrgica, ao entrar no quarto, ou a ficar a menos de 1 metro do paciente. Se eu for ficar a mais de 1 metro, não há necessidade nem de eu usar máscara, porque essas gotículas, elas não flutuam, né, mais de 1 metro. Elas são pesadas. Então, se eu for ficar a mais de 1 metro, não há necessidade de eu usar máscara. Higienização das mãos antes e depois do contato com o paciente. A máscara cirúrgica no paciente durante o transporte. Então, vai tirar o paciente do quarto, põe a máscara cirúrgica no paciente, né? Ele vai fazer um exame, ele precisa sair do quarto por alguma outra razão. Esse transporte deve ser realizado com a máscara cirúrgica. Eu vou manter o paciente aqui, ó, preferencialmente, tá destacado em quarto privativo, porque o manual, né, ele é baseado na nossa realidade. A gente não tem, no serviço público, isolamento para todos os pacientes. Então, um paciente gripado não tem isolamento. É melhor mandar para casa, um paciente grave, né, mandar para casa ou interná-lo mesmo sem isolamento? Interná-lo. Então, internar o paciente, deixar a observação, é sempre superior a mandar embora. Mesmo que eu não tenha isolamento, isso não é motivo para eu negar a vaga. Mantenho o paciente no leito comum, seguindo essas orientações. Eu vou respeitar uma distância mínima de 1 metro entre os leitos, né, do paciente gripado e dos demais. E vou usar aquelas medidas preventivas. Máscara cirúrgica, óculos, avental e tudo mais. Esse isolamento, né, ou essa distância de 1 metro, eu vou manter até ser finalizado o tratamento com o Tamiflu. Finalizou o tratamento, o paciente não transmite mais a doença. É claro que, se acabou o tratamento, os sintomas cessaram, né? O sintoma que eu digo, a febre e tudo mais. Se for um paciente, se for uma criança ou um paciente imunossuprimido, essa transmissão leva mais tempo. Situações com geração de aerossol, né? Aqui as partículas têm menos que 5 micras. A máscara aqui deve ser a N95. As partículas são tão pequenas que a máscara cirúrgica não protege. E aqui, durante uma intubação, durante uma inalação, durante uma aspiração, a recomendação também é para manter o privativo, né? Preferencialmente, não é obrigatoriamente.
Mais uma vez, o manual ele é feito para a nossa realidade. A gente não tem vaga de isolamento em UTIs para todos os pacientes. É só, faço aquelas mesmas medidas, né? Eu oriento, né, a equipe a manter o leito de 1 metro. Então, vou intubar, vou aspirar, vou inalar, ou vou ajudar a pessoa nesse procedimento. Essas pessoas que estão envolvidas nesse procedimento que vai ser gerado aerossol, usa máscara N95. Mãe, né? Manejo do recém-nascido, de mãe doente ou com suspeita de gripe. Então, a mãe está gripada e acabou de ganhar bebê. Eu vou manter esse binômio, né? Mãe recém-nascido em quarto privativo, né? Preferencialmente, não é obrigatoriamente. Se eu tiver isolamento, mantenho lá. Se não, distância mínima de 1 metro para os demais leitos. A distância mínima de 1 metro também do leito da mãe para o bebê, mesmo que eles fiquem isolados. Orientar a etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? Quando a pessoa for tossir ou espirrar, ela não proteger com a mão, né? Não tossir na mão. Porque a mão, ela entra em contato com outras pessoas, entra em contato com a maçaneta, entra em contato com outras superfícies. A orientação é tossir ou espirrar na fossa antecubital, na articulação do braço com o antebraço, a famosa pose do Drácula, né? Tossir e respirar nessa posição, porque essa parte do corpo, a fossa antecubital, ela não entra em contato com ninguém, nem com outra superfície, né? Eu não uso ela para manusear nada. Eu vou orientar a higienização das mãos da mãe, né? Antes e depois de tocar o bebê, quando ela for cuidar, quando ela for amamentar o bebê. Vou orientar a máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação. Então, a mãe gripada usa a máscara quando for amamentar ou cuidar do bebezinho. O profissional que está dando assistência aos dois também, que manter os mesmos cuidados, usar máscara cirúrgica. E caso a grávida ou a puérpera precise sair do quarto, ela vai sair também com máscara cirúrgica. O ideal é que esses pacientes gripados, que estão isolados, não saiam, não fiquem saindo do leito, né? Mas se for preciso eles saírem, máscara cirúrgica neles. Vacina. A vacina é a principal medida utilizada para a gente prevenir a doença. Ela, como eu já havia adiantado, ela promove proteção durante o período de circulação do vírus, né? De outono a inverno, que vai aí mais ou menos 10 meses de proteção por ano. Por isso que ela é feita agora, essa época, né? Chegando no 3º, 4º, 5º mês do ano, começa a vacinação. Ela deve ser feita de forma anual, por conta daquilo que a gente já havia falado, né? Todo ano há cepas virais novas, então a vacina deve ser para a cepa provável para aquele ano. E a vacina, ela é direcionada aos grupos com maior vulnerabilidade. Então, o Ministério da Saúde, ele dá prioridade para vacinar as pessoas com maior vulnerabilidade para adquirir a doença ou para complicar. Então, é importante essa diferença. Está vacinando os profissionais da área de saúde. Está vacinando os professores. Não quer dizer que professores e profissionais da área de saúde estejam no grupo para complicações por influenza. Não, eles são vulneráveis a adquirir a gripe, porque eles têm contato com muitas pessoas durante todo o dia. Alguém que trabalha num pronto atendimento tem um risco maior de adquirir gripe que alguém que trabalha num serviço administrativo ou num secretariado. Então, há grupos vulneráveis para adquirir e há grupos vulneráveis para complicações. Então, uma criança, né, menos que 5 anos, eu vacino porque esse grupo tem risco para complicações. Então, privilegia esses dois grupos, né? Quem tem mais facilidade de pegar e quem tem mais facilidade de complicar. Então, funcionários públicos, profissionais da área de saúde, crianças com menos de 5 anos, idosos maior que 60 anos, pacientes com comorbidades, doenças crônicas, né, e índios alveados. Esses são os grupos que são direcionados à vacinação. Então, só para comparar, existem 2 tipos de vacinas, a trivalente e a tetravalente. A trivalente, ela contempla 3 cepas. Essa foi a utilizada em 2017, essa é a de 2018, né? Trivalente. E a tetravalente, em 2017, contemplava esses
essas 4 cepas e em 2018 essas 4 cepas. Essa cepa a mais da tetravalente, ela, que é o Brisbane aqui, né, o BSB Vitória, ele não está muito relacionado a casos graves. Então, o paciente que faz uso da trivalente já está muito bem protegido. Bem, pessoal, é isso. Para finalizar, sempre, todas as minhas aulas, eu deixo essa mensagem, né, para a gente da área de saúde, seja você médico ou não, sempre estabeleça um contato físico com os vossos pacientes. Isso ajuda demais na relação médico-paciente e principalmente nos nossos diagnósticos e condutas. Isso dá a entender ao paciente que nós somos seres humanos iguais a eles, né? A gente quebra essa relação de superioridade entre médico e paciente. O paciente começa a ver a gente como uma pessoa igualzinho a eles. Então, mantenham contato. É isso aí, eu espero que eu tenha ajudado no entendimento, né, desse protocolo, e recomendo a leitura do protocolo. Fácil leitura, em alguns minutos você lê. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.